Muito bem, muito bom dia para vocês. Vamos começar, né, a entender esse mecanismo. Primeiro, vamos entender o que a gente está estudando, né? Nós estamos estudando aqui o conceito de isomeria, né? Então, esse que é o conceito principal, é isso que nós estamos buscando. A gente compreender o conceito de isomeria, tá? E aí, eu já disse para vocês, vocês devem estar já lembrando, na última aula que nós vimos, que eu falei para vocês que a isomeria ela vai ser um conceito que ela vai estar ligado à mesma fórmula molecular, só que jeitos diferentes de desenhar essa fórmula molecular. Da 8O, né? E aí, por exemplo, dentro dessa estrutura aqui, opa, tem só que ajeitar essa questão de bater na tela. Mas tudo bem. Então, nessa estrutura aqui que nós estamos vendo, né, nessa fórmula molecular que eu estou dando para vocês, existem diversos tipos, né, de estrutura que eu posso escrever. E aí eu dei uma em especial que pode ser, né, um álcool, ou se eu quiser também, eu posso pegar e transformar isso aqui em um éter. Mesma quantidade de carbonos, mesma quantidade de hidrogênios, mesma quantidade de oxigênios. Isso aqui a gente já tinha comentado na última aula, né? Ó, perceba, mesma quantidade de carbonos, mesma quantidade de hidrogênios, mesma quantidade de oxigênios, né? Isso que eu já tinha falado para vocês. Agora, a gente vai entrar no mecanismo dentro da isomeria, né? Dentro da isomeria plana existem vários tipos, né? Mas a gente vai entrar um mecanismo específico da isomeria plana, que eu já tinha comentado com vocês, a gente começou a ver esse mecanismo, mas eu não aprofundei, né? Que é o mecanismo da tautomeria. Esse mecanismo da tautomeria, ele é extremamente importante e a gente vai ver ele bastante, né, em reações bioquímicas, fisiológicas, reações bioquímicas, reações bioquímicas celulares, tá? Então, e o que é um tautomerismo? Tautomerismo ocorre da seguinte maneira: quando eu tenho um enol, então isso aqui é um enol, e ele é interconvertido totalmente em um composto carbonílico. No caso aqui eu tenho um enol, né, se interconvertendo totalmente em uma, né, cetona, que é um composto carbonílico. E eu também posso transformar, né, o meu enol também, eu posso converter ele totalmente em um aldeído.
tá? Então, pode ocorrer essas duas variações aqui, né? O enol se convertendo totalmente em cetona e o enol se convertendo totalmente em aldeído. Qualquer uma dessas duas interconversões, nós chamamos ela de reação tautomérica, né, tautomeria, ou reação endocetônica, quando é enolcetona, ou reação aldoenólica, quando é de aldeído para cetona, tá? E essa reação de tautomerismo, ela pode ser promovida de duas formas. Ela pode ser promovida no meio ácido e no meio básico, tá? No meio, a gente vai ver primeiro o meio ácido, perdão, a gente vai primeiro ver o meio básico e depois a gente vai ver o meio ácido, tá? Mas uma coisa que eu preciso mostrar para vocês que é muito interessante. Dentro dessa estrutura aqui, vamos ver a curva de equilíbrio químico representado para essa reação. Então, se a gente for pegar a curva de energia, o que a gente vai ver? Que a energia do composto enólico, OH, a energia do composto enólico, ela é extremamente mais alta do que a energia do composto cetônico, do corpo cetônico, né? E vocês já sabem o que vai acontecer, né? Existe um intermediário e a gente tem uma curva exotérmica, né? Que é caminho da reação. O que significa? Significa que o enol, para converter o enol em cetona, é uma coisa extremamente espontânea, tá? Porque a gente tem aqui uma reação exotérmica. Perceba que a quantidade de energia inicial vai ser extremamente superior em relação à quantidade de energia final, tá? Então a gente tem aqui uma reação exotérmica, tá? E a gente pode comprovar isso com as forças de ligação. A força de ligação carbono-carbono, a dupla ligação carbono-carbono, ela tem uma força de ligação 660 quilojoules por mol. Enquanto a força de ligação carbono-oxigênio vai ter uma força de ligação 800 quilojoules por mol. O que significa? Significa que é muito mais estável do ponto de vista de ligação, a ligação dupla ocorrendo entre o carbono e o oxigênio do que o carbono com o carbono. Por isso que o enol se converte totalmente em cetona, porque a dupla ligação entre carbonos não é tão efetiva do que a dupla ligação, né? A dupla ligação entre carbonos não é tão efetiva em relação com a dupla ligação com a cetona, né? Por isso que essa interconversão ocorre de uma forma muito rápida. E como eu falei para vocês, essa interconvecção aqui ela pode ser utilizada de dois métodos. Eu posso utilizar ou uma base forte,
Ou eu posso utilizar uma base forte, ou eu posso utilizar um ácido também extremamente forte. Se eu vou precisar de uma base forte, de um ácido forte, eu não vou utilizar nenhum ácido e básico orgânico, tá? Todos os ácidos e bases que eu vou utilizar vão ser ácidos e bases inorgânicos. Por quê? Porque eu não tenho ácidos e bases orgânicos fortes, tá? Somente fracos. Ok? E aí, antes de eu entrar no mecanismo propriamente dito, que é o tema da nossa aula, eu preciso explicar para vocês a respeito da acidez, tá? Acidez de um composto carbonílico. Compostos orgânicos são extremamente ácidos, tá? Em sua grande maioria. Composto com oxigênio costuma ser extremamente ácido. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma cetona. Qualquer um destes hidrogênios que estão aqui do lado da minha carbonila, qualquer um destes que está aí do lado da minha carbonila, nós chamamos eles de hidrogênios alfa-carbonílicos. Tá? Então, qualquer um desses hidrogênios aqui, a gente chama ele de hidrogênios alfa-carbonílicos. Esses hidrogênios alfa-carbonílicos são extremamente ácidos, porque eles estão muito próximos da nuvem eletrônica aqui, ó, da nuvem eletrônica que esse oxigênio está promovendo. Então, eles são extremamente ácidos, tá? Em compensação, se eu tiver cadeias muito espaçadas, muito grandes, então, vamos pegar a mesma ideia da cetona, só que em vez de eu pegar essa cetona, eu vou pegar uma cetona um pouco maior. Tá bom. Então, vamos de novo. Ó. Esses hidrogênios que estão mais próximos à carbonila, esses hidrogênios aqui, mais próximos à carbonila, onde a carbonila é o meu centro eletronegativo dessa molécula, né? Então, esses hidrogênios aqui, nós chamamos eles de hidrogênios alfa. Qualquer um desses hidrogênios que eu remover eles vão ser hidrogênios mais ácidos. Em compensação, desses dois carbonos, né? Em compensação, esses dois carbonos que estão mais afastados, nós temos hidrogênios beta. Esses hidrogênios beta, eles são menos ácidos do que comparando com esses hidrogênios mais internos aqui. Por quê? Porque eles estão mais afastados do centro eletronegativo dessa molécula. Então, quanto mais você vai afastando, né, quanto mais esses hidrogênios vão afastando do centro eletronegativo dessa molécula, menos ácidos eles vão ficando. Se eles vão ficando menos ácidos, eles vão ficar mais básicos, tá? Eles vão ficar mais básicos. Então, é isso que eu queria trabalhar com vocês, a questão de acidez. A molécula de cetona ou de aldeído, os carbonos mais próximos, né, os hidrogênios mais próximos da carbonila, lembrando que carbonila é essa partezinha aqui, tá? Então, os hidrogênios mais próximos à carbonila, nós vamos ter uma estrutura mais ácida. Conforme você vai afastando, você vai ter estruturas mais básicas, hidrogênios mais básicos, tá?
Lembrando novamente que todo esse material aqui, eu vou disponibilizar ele para vocês terem o que estudar, tá? A respeito do mecanismo em si. E agora nós vamos comentar, né, a respeito do mecanismo. Agora sim vem a parte bem legal. Por que eu vou falar que é a parte legal? Porque é justamente isso que orgânicos utilizam para comunicar uma reação, né, como outra qualquer. É através do mecanismo. Então, através do mecanismo, a gente se comunica para a gente explicar como ocorreu uma reação, né, como que ocorreu uma substituição e assim por diante. Então, eu vou comentar com vocês um mecanismo que a gente chama de mecanismo genérico, tá? Então, esse mecanismo genérico, para ele ocorrer, eu vou utilizar um enol genérico, tá? E uma base genérica. Se é uma base genérica, eu vou colocar aqui B menos. Melhor. Vou trabalhar com... Deixa eu trocar a folha. Vamos virar a folha aqui. Em vez de trabalhar com esse B menos, vou dar nome aos bois. Então, vou pegar uma base, um enolato qualquer, mais Na. Então, tenho aqui o meu enol, tenho aqui a minha base extremamente forte. O que vai acontecer? Essa reação está em equilíbrio e eu vou ter a formação de uma cetona, mais H2O. A intenção aqui agora é a gente descrever como que isso aqui vai ocorrer. Então, presta atenção no que eu vou mostrar para vocês. Toda reação vai ser caracterizada nesse hidrogênio alfa-carbonila, tá? Não o hidrogênio da dupla ligação, sempre o hidrogênio das ligações simples, porque eles são os mais fáceis de serem removidos, tá? Então, como que vai ocorrer esse sistema? Vai ocorrer muito simples. Ó, deixa eu colocar assim, carbono, carbono, carbono. Não tem essa ligação aqui. OH. Então, isso aqui embaixo é o que está aqui em cima. Tá bom? Então, observa o que vai acontecer. É um mecanismo muito tranquilo, tá? Da gente poder interpretar. Ocorre a seguinte questão. Então, o hidrogênio, a base, remove um próton ácido da ligação simples, ou seja, remove um hidrogênio aqui, e esse hidrogênio manda a carga para o carbono. Então, o OH da base ataca esse hidrogênio da ponta
a carga retirada é mandada para o carbono. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter esse sistema aqui, ó. Vou ter um intermediário. Tá? Então, o que vai acontecer com esse intermediário? O que vai acontecer com essa dupla? Né, com essa carga negativa aqui? Essa carga negativa é mandada para dentro da cadeia. Quando você manda essa carga negativa para dentro da cadeia, essa dupla que estava aqui, ela sai. É um processo que você já deve ter visto lá no primeiro ano, que é um processo de ressonância. Então, eu vou ter essa estrutura aqui. Dupla, OH, carga negativa. Agora a carga negativa está bem aqui na ponta. O que vai acontecer agora? No momento que essa hidroxila atacar aqui, OH mais H forma H2O. Tá? Então, o que vai acontecer? Aqui tem um par de elétrons. Esse parzinho de elétrons desce para cá. E eu tenho a formação disso aqui. Essa carga negativa aqui, então, abstrai um hidrogênio da água, formando acetona. Então, esse é um mecanismo. Tá? Existem outros. Então, eu vou mostrar um outro mecanismo que também vai ocorrer. Tá? Então, existem vários outros mecanismos. Eu vou mostrar, só que um agora acontecendo no sentido contrário, né? Uma acetona tornando um enol. Então, como que vai acontecer? Uma acetona se tornando um enol. Mais NH. Você vai formar o enol mais a água. A reação é muito parecida, tá? Ela não muda muita coisa. Então, o que eu vou ter? No começo eu tenho acetona. O OH da base abstrai, né, rouba um hidrogênio alfa-carbonila e essa carga negativa é mandada para o carbono. Então, eu vou ter isso aqui, ó. Um intermediário com carga negativa bem aqui. Mais água, né, que foi formada. E aí, ocorre um processo de ressonância. Essa carga negativa vem para cá e essa dupla é desfeita. Então, nós vamos ter isso aqui, ó.
E aí, essa carga negativa aqui do oxigênio abstrai um próton daquela água que foi formada. Ele faz isso aqui, ó. Formando isso aqui. Não se preocupem com essa questão de mecanismo, de decorar mecanismo, porque é treino, é prática, né? Nós vamos treinar bastante isso aqui, nós vamos treinar, fazer esses mecanismos, e conforme o tempo vai passando, a gente vai compreendendo bastante, tá bom? Forte abraço para vocês e até daqui a pouquinho.